Queridos, abra a sua Bíblia. No livro de Amós. Amós, 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 cadê você, Amós? Você estava aqui. Amós. Semana corrida. Amós, um dia você existiu. Eu já vi você aqui. Amós. Rapaz, parece que sumiu Amós da minha Bíblia. Empresta sua Bíblia aí. Cadê uma Bíblia de letra grande? Que eu não estou achando Amós, não. Já está. Mas essa aqui está muito pequena a letra, eu não consigo ler, não, hein? Essa é grande, né? Tó, Eloy. Não é esse Amós aqui, não. Isso foi uma encenação. É constrangedor um pastor chegar aqui e dizer: minha semana foi corrida e não deu tempo de eu me preparar, não deu tempo de marcar o texto certo, a página certa. É constrangedor, sim ou não? Semana passada, hoje é o primeiro dia da semana passada eu tive um sonho. E eu sonhei que isso estava acontecendo comigo. Eu subi aqui para pregar. E eu procurei um texto, falei o texto para a igreja, procurei um texto e eu vasculhei a Bíblia aqui e eu não achei o texto. Eu não achava. Então, falei: alguém me empresta uma Bíblia aí, por gentileza? E aí, não lembro quem foi, mas alguém me trouxe uma Bíblia, e quando trouxe a Bíblia, a letra era miudinha, mas miudinha assim, bem menor do que a sua. E eu peguei e comecei a procurar, eu falei: essa aqui que piorou tudo, que agora que eu não vou conseguir achar mesmo. Não consigo achar. E a igreja ali, na expectativa, esperando o que sairia dali. E aí então eu acordei e eu fui orar. Era madrugada. E eu pedi para o Espírito Santo, eu pedi para Jesus, falei: Senhor, que sonho doido foi esse? E o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração: fala para a minha igreja se preparar melhor. As pessoas estão fazendo as coisas de qualquer jeito. E elas já não estão mais se preparando como deveriam se preparar. E o sonho que eu te dei foi um sinal para você. Porque é um perigo para você também, meu filho. Se você realmente não se preparar com tudo aquilo que está por vir. Então, o procurar o Amós aqui e não achar foi só uma encenação, porque talvez isso gerou um certo constrangimento em você. Mas como assim? Nunca aconteceu isso com o pastor Deva? O pastor Deva está perdido. Mas não estou perdido, a minha Bíblia estava sinalizada em Amós, está tudo certo. Mas talvez isso venha falar ao seu coração, porque talvez o perdido é você. Talvez o perdido hoje é você, porque você talvez não está mais se preocupando com as coisas.
E aí você vem para um culto, mas pelo compromisso de vir para o culto. E você não se prepara mais para o culto. Você vem para a igreja mais pela obrigação e pelo ritual que já se tornou um ritual religioso de vir à igreja. Mas não há uma preparação do coração para ter uma audiência com o Senhor da igreja. E o Espírito Santo me disse: muita gente vai ser surpreendida e muitos serão envergonhados publicamente. Por quê? Porque não estão preparados. Porque não estão se preparando. E é por esse motivo que eu vou trazer essa palavra nesta manhã em nome de Jesus. Pode colocar a tela. O perigo do despreparo. É sobre isso que eu quero falar. O texto é de Amós, capítulo 4, versículo de número 12. E diz assim a palavra de Deus: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Como pastor eu vou dizer: prepara-te, ó igreja, para ter um encontro verdadeiro com o teu Deus. E você pode dizer para quem está do teu lado: irmão, te prepara para se encontrar com Deus. E esse encontro, eu não estou falando do encontro, aquele retiro que nós fazemos aí 2 por ano, que é um encontro maravilhoso, que gera transformação. Não. Aquele teve vários, vai ter um outro agora no segundo semestre. E se você não fizer novamente, se você não fizer esse ano, você terá outras oportunidades de fazê-lo o ano que vem. Não, eu estou falando do último encontro da sua vida com Deus. Porque todos terão um dia que se encontrar com Deus. E nós precisamos estar preparados. E este sonho me inquietou, pastor. Porque eu perdi o sono. Fui para o meu quarto orar, porque nem eu entendi. Eu sei que qualquer um de nós pode subir aqui e esquecer a letra de uma canção. De repente você teve um dia difícil, de repente eu posso ter marcado em um texto ali, divergente, mas se eu dizer aqui, Amós 4, 12, pronto, põe na tela, está resolvido. Mas a questão não está nesses pequenos detalhes, a questão está na preparação que antecede o estar aqui. Nós vivemos uma cultura que ela precisa fazer parte da nossa vida. Haja visto pessoas que não se preparam para nada, não se organizam para nada e vivem uma vida de qualquer jeito. Mas a base cultural do ser humano é uma cultura de preparação. A gente prepara os nossos filhos para a vida, colocando na escola, buscando as melhores escolas, os melhores ensinamentos para prepará-lo para a vida. É uma preparação que dura décadas. Nós nos preparamos e nos arrumamos, nos organizamos para uma viagem. Amanhã eu viajo com a pastora Márcia, já faz uma semana que ela está preparando as malas. Não é férias ainda não. Nós vamos em Belo Horizonte, um treinamento de liderança. Tá? Então Luciano Valente vai conosco, com a Lucimara. Mas há uma preparação para uma viagem. Se você vai construir uma casa, você se prepara. Qual bairro você vai construir, comprar um terreno para construir, posição do sol, o projeto, quem vai ser o arquiteto, qual vai ser o modelo. Há uma preparação
precisa de um projeto para que a obra seja bem executada. Você se prepara para a construção de uma casa, de um projeto. Você vai prestar um concurso público. Tem gente que vai despreparada e do jeito que vai, volta. Pastor, eu fiz passei. Tudo bem, pode ser uma exceção. Não estudei nada, mas o padrão não é esse. O padrão é que haja uma preparação. Você vai prestar um concurso, você vai fazer uma faculdade, você se prepara para isso. Você vai fazer uma cirurgia, o médico pede um protocolo, uma lista de exames para saber como está teu sangue, porque se ele te cortar, se ele aplicar uma anestesia, um remédio, um antibiótico, um remédio em você, e você for alérgico àquilo, pode tirar a tua vida. Então tem que ter um preparo. A gente se prepara para tudo nessa vida. Nós gastamos anos nos preparando para nos tornarmos um profissional. Nós gastamos meses nos preparando para um casamento. Gastamos dias nos preparando para uma viagem. Mas a pergunta nesta manhã é: quanto tempo você tem gasto para se preparar para morrer? Porque se eu digo assim, você está se preparando para o céu, fica leve, fica bonito, fica, sabe? Mas você sabe que para você ir para o céu, você tem que morrer, né? Ou que chegue o arrebatamento antes. Mas você está preparado para morrer? A gente se prepara para tudo. Mas se esquece de no dia a dia se preparar para morrer. Sabendo que a morte pode chegar a qualquer momento. Antes de vir para o culto, eu recebi uma mensagem do Maurício, trabalha no nosso esquadrão de Cristo aqui. Pastor, ore pela família tal, porque tem uma prima nossa que ontem saiu de moto e uma carreta passou em cima da moça. Diz que é prima do Maurício. Saiu e não voltou. Pergunta: será que essa moça estava preparada para morrer? O perigo é que nós achamos que vamos morrer com 100 anos. E tem gente que está com 99 e ainda não está preparando-se. Porque acha que vai viver 200. Impossível. Então, queridos, a morte chega a qualquer momento. Mas pastor, eu tenho promessa de Deus que vou morrer velho. Mas Jesus pode voltar hoje. O arrebatamento pode acontecer agora. E aí, você está preparado? É um perigo vivermos uma vida despreparados. É como eu vim por um culto e não se preparar para ele. É como eu vir pregar um sermão e não se preparar para ele, ainda que eu tenha inúmeras justificativas. Essa semana mesmo eu poderia ter. Preguei quinta, foi um sermão. Preguei lá no retiro, foi outro sermão. Estou pregando domingo, outro sermão. Mas eu preparei tudo semana passada, desde segunda-feira estou mergulhado preparando sermão. Porque não se prepara um sermão sentado aí no banco. Prepara-se um sermão por antecedência, é preparação. Porque há um perigo do despreparo. Posso chegar aqui, procurar o texto e não achar. Quantos que estão ao seu redor, ou talvez seja você, que está vivendo uma vida completamente descomprometida com o preparo. Com o preparo para a vida eterna. Agora eu vou massagear e vou aliviar. Com o preparo para a glória, com o preparo para o encontro com Deus nos ares, com o preparo para o céu. Mas nós nos esquecemos que a morte pode chegar instantaneamente, a qualquer momento. E a pergunta é: você está preparado ou você corre os perigos
do despreparo. Por isso que Deus faz um alerta. Eu comecei a ler Amós, fiquei assustado. Hoje acordei bem cedo e fui ler um pouco mais, e fiquei mais assustado ainda. Porque a mensagem de Amós, ela é uma mensagem completamente atual. A mensagem de Amós é uma mensagem completamente oportuna e uma mensagem completamente necessária. Mas é uma mensagem também esperançosa, que traz esperança aos nossos corações. Porque se não houvesse amor de Deus para conosco, Deus não me colocaria aqui por antecipação para preparar o seu coração para algo que pode acontecer hoje. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Quando você lê todo o livro de Amós, você vai perceber, fica muito claro que Israel está completamente afastada, distante de Deus. Israel estava vivendo um dos momentos mais ricos, um dos momentos mais gloriosos. E aí que mora o perigo. Quando você ganha dinheiro, quando você compra a casa dos sonhos, quando você está com o carro dos sonhos, a família dos sonhos, é aí que mora o perigo, porque está tudo muito perfeito. Então, se está tudo muito bom, Deus está comigo, e aí começa o relaxo. E é nessa que Israel caiu. Arrepender-se e viver é a proposta do livro de Amós. Ou tapar os ouvidos à voz de Deus e morrer. A palavra nesta manhã é arrepender-se e viver, ou se omitir e fingir que nada está acontecendo, que o mundo não está um caos, que há milhares e milhares de pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno, e que todas as pessoas estão morrendo a todo instante ao nosso redor, e muitas delas morrendo sem Cristo Jesus, e nós estamos confortavelmente assentados em berços esplêndidos no ar-condicionado da vida. Israel embebedou-se com o sucesso que está acontecendo com muita gente hoje. Israel embebedou-se com as riquezas, com o luxo, e acabou fechando os ouvidos para a voz de Deus. E foi, marchando para o cativeiro. Por não se arrepender, Israel foi quebrado repentinamente. Estou falando de Israel, o povo escolhido de Deus. Prepara-te para encontrares com o teu Deus. É uma palavra que serve também para a igreja de hoje. Quais são os perigos de não se preparar? O despreparo nos faz ignorar os avisos de Deus. O despreparo nos faz ignorar uma palavra como essa. O despreparo nos faz ignorar o que está acontecendo com o mundo. O despreparo oculta os nossos olhos e nos impede de enxergar a realidade profética em que nós estamos vivendo agora. O despreparo nos faz vir para o culto, ouvir sobre a volta de Jesus, ouvir sobre pecado, ouvir sobre o arrebatamento da igreja, ouvir sobre arrependimento, e a vida continua a mesma, não muda nada. O despreparo ofusca a nossa visão para essas coisas e nos impede, nos faz ignorar os avisos que Deus está dando. E olha que Deus é Deus de misericórdia. Deus avisou Israel sobre a escassez, Deus enviou seca, Deus permitiu dificuldades, Ele enviou profetas, mas de todos esses sinais, Israel não se arrependeu. Se você ler o capítulo 4, é muito interessante, porque por várias vezes vai aparecer a frase seguinte: contudo não vos convertestes a mim, contudo não vos convertestes a mim, contudo não se arrependestes e voltastes para mim. Contudo, sabe o que Deus está falando com Israel? Eu mandei sinais, eu mostrei, eu tentei de todas as formas, já que vocês não
me ouviram, vocês terão que ter um encontro comigo agora. E aí é o perigo, amados. Então o problema não é a falta de aviso, o problema é a falta de resposta do nosso coração. O problema não são os avisos. Ah, mas no Antigo Testamento tinha os profetas. No Novo também tem. No Novo também tem homens de Deus que ainda se preocupam em cuidar, em ter zelo com a igreja com a qual Deus confiou em suas mãos. Ainda existe profetas que pregam sobre pecado, arrependimentos, sobre a volta de Jesus Cristo. Mas a questão, ela não está nos avisos. O perigo está na falta de resposta que damos a esses avisos. É como nos dias de Noé. Durante muitos anos Noé está construindo a arca, está ali mostrando para o povo que algo novo iria acontecer, e o povo está enxergando, todo mundo está vendo ali. Cada martelada que Noé dava, eu fico imaginando, cada prego pregado, se era com prego, imagino que deveria ser. A cada prego pregado ali, talvez seja daí essa proposta de pregar a palavra, porque ele pregava a palavra pregando tábuas na arca. Cada tábua pregada, cada dia que passava e o povo via aquela estrutura sendo construída, era a mensagem de Deus para aquela geração. Mas o povo, mesmo vendo tudo aquilo, não deu ouvidos, não fez questão nenhuma de se interessar qual era a proposta de estar se construindo um barco daquele tamanho. Ignoraram a proposta. Mas sabe qual é o perigo, amados? Que no dia que chegou o dilúvio e começou a chover, as possibilidades de porta aberta para entrar na arca se fecharam. Sabe o que Deus está querendo falar contigo e comigo, nesse tempo, nesse dia, nessa semana, nesse mês? É que a porta da graça ainda está aberta, o evangelho está sendo pregado, os sinais estão sendo mostrados, mas quando começar a chover e a porta fechar, esquece! Não haverá mais nenhuma possibilidade de arrependimento, porque será tarde demais. Então o perigo do despreparo é esse, ignorarmos os sinais. Deus continua avisando, e quem ignora os sinais de Deus acabará surpreendido pelos acontecimentos de Deus. Você ignora? Eu não acredito. Vai. Eu não acredito. Vai. Eu acho que vai demorar muito. Vai. Não te prepara não a igreja, não te prepara não a Israel para você ver. De repente o juízo de Deus vem de uma forma fulminante, e depois não tem mais o que fazer, amados. Então a proposta é: prepara-te enquanto é tempo. O despreparo me faz viver uma vida de aparência. Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13, Jesus conta uma parábola, a parábola das 10 virgens. A parábola das 10 virgens vai dizer que todas elas tinham lâmpadas, tinham lamparinas. Se as lamparinas das 10 estavam acesas, todas elas tinham o que manter aquele fogo aceso por um determinado tempo. Todas elas aguardavam o noivo, todas elas pareciam iguais. Aparência. Parecia igual, mas não era igual. Porque a questão aqui das virgens não estava no começo da sua caminhada. Estava no tempo de espera. E algumas delas, pelo menos 5 delas, tinham azeite de reserva. Mas as outras 5 não tinham. A Bíblia diz que de repente o noivo chega. E quando o noivo chega, as que têm azeite entram. As que estão despreparadas, que tinham apenas uma aparência de lamparina acesa,
Sabe, queridos, às vezes nós vivemos um evangelho de aparência. Parece crente, parece evangélico, parece homem de Deus, parece uma mulher de Deus. O que nos faz viver assim? O despreparo. Eu vivo de aparência, mas não tenho essência. Eu vivo na igreja, mas não sou igreja ainda. Como assim, pastor? Se eu estou todos os domingos aqui, não sou igreja. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, se arrependeu de seus pecados verdadeiramente, reconheceu Jesus como o único e suficiente. Eu disse o único e suficiente. O único. Porque Ele não é um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não existem outras alternativas. Essa semana em um discipulado com um dos nossos ovelhas aqui, ele é uma série de coisas e veio do esoterismo, essa palavra? Veio do esoterismo e do misticismo e veio de uma série de crenças e se converteu. Fez o encontro, teve um impacto com Deus, mas ainda algumas coisas ficaram. Eu falei, mano, ou joga tudo isso no lixo, abandona tudo isso e joga fora. E se agarra em Jesus, porque Jesus não divide a glória dele com essas coisas, não. Com esses altares, com essas imagens, com essas pirâmides, com essas pedras. Não, nada disso. Joga tudo no lixo e firma com Jesus Cristo, ou você vai servir a dois senhores, e quem serve a dois senhores acaba não tendo nenhum. Ou vai ter um deles lá no final da vida. Então, queridos, às vezes é uma vida de aparência. A pessoa está na igreja, mas não quer deixar as coisas. As virgens tinham aparência de luz, mas o azeite não era o suficiente, não tinha um azeite de sobra. E quando o noivo veio, que a porta fechou, a Bíblia vai dizer que elas insistiram ainda para que a porta fosse aberta, mas não houve mais nenhuma possibilidade de arrependimento para elas. É sobre isso que eu estou falando. O despreparo me faz viver uma vida de aparência. Essa geração que vivemos hoje prioriza e valoriza demais a aparência. Demais a aparência, mano. A pessoa tem 1h30 para todos os dias ir para a academia, para manter a aparência física. A pessoa tem horas e horas para cuidar do trabalho. Mulheres têm 2, 3 horas para ficar lá no salão de beleza, para cuidar da aparência, mas às vezes não tem 30 minutos para ficar de joelhos na presença do Deus da essência. Homens têm horas, aqueles que gostam do futebol, os que gostam da pescaria ficam um dia inteiro em pé, igual eu fico às vezes um dia inteiro arremessando peixinho lá. E às vezes não pega nada, mas fica lá em pé. Tem tempo. A gente arruma tempo para tudo nessa vida. Mas às vezes queremos justificar a falta de tempo perante o Deus da vida. Estou corrido, estou sem tempo, não tenho tempo. Isso é uma vida de aparência, irmãos. Sabe, se a gente não prioriza a Deus, nós não teremos tempo para Deus. E a pergunta é, quais são suas prioridades? A sua aparência ou a sua essência? Às vezes tem aparência, mas na realidade falta azeite. Tem aparência, mas falta intimidade. Tem aparência, mas falta santidade. Tem aparência, mas não tem preparo. E a preparação para a eternidade não acontece assim, de última hora. Na última hora não vai dar tempo. Ah, mas pastor, o ladrão da cruz, você é o ladrão da cruz? O ladrão da cruz foi salvo no último segundo. Aí ele sabia que ia morrer
daqui você sabe que vai morrer, daqui 10 minutos acabou a tua vida. Você sabe disso? Você não sabe. Então te prepara antes. O ladrão da cruz sabia. Eu não vou descer mais daqui, eu só desço daqui morto. Então deixa eu aceitar Jesus logo antes que eu morra. Porque o único tempo que você tem para se render-se a Cristo Jesus é esse dia que se chama hoje. Que é o dia de Deus que Deus deu, que é a tua vida. Sabe? Vivemos essa geração de aparência. E você acaba se tornando aquilo que você prioriza. Porque se você prioriza a aparência física, você vai gastar tempo na academia, você vai gastar tempo se embelezando, cuidando do cabelo. E hoje tem uns camaradas, não é só para mulheres isso aqui não, tá, mulher? Não se sintam ofendidas não, tá? Porque tem uns camaradas hoje que também faz unha, também. Só falta me daqui a pouco aparecer com cílios aí também. E aí, Eloy, o que a gente faz? Manda matar? O meu mesmo é desse tamanho, eu não tenho sobrancelha e nem cílio. Às vezes eu olho assim, eu falo, Senhor, não tem uma pomadinha que faz nascer para mim não precisar colocar? Mas às vezes a gente gasta tempo com isso. Um dia desse eu fui fazer um tratamento dentário, começou, foi uns 4 meses. Foi o seu também, né? Uns 4 meses de tratamento. Eu tinha que parar tudo. Na hora que o dentista falou, eu posso te atender esse horário. Você para tudo e você vai lá. Por quê? Porque a gente quer um sorriso bonito. Olha que sorrisão. Quem te viu, meus dentes eram terríveis, mano. Sorrisão lindo. Louvado seja Deus pela sua vida, Vanderlei Zanin. Obrigado. Beleza, aparência. A gente cuida da aparência. Mas às vezes a gente não tem tempo para cuidar da essência, mano. Isso é um perigo. Porque a gente vai vivendo uma vida de despreparo e não se prepara para ter um encontro com Deus. E Deus está falando assim, o que você tem priorizado? A aparência ou a essência? Porque você vai se preparar naquilo que você prioriza. Grave essa. By pastor Devanir Gomes. Você vai se preparar naquilo que você prioriza. Se você prioriza o céu, você vai se preparar para o céu. E não há nada mais, não há nada maior que possa ocupar lugar no seu coração do que isso. Todas as outras coisas virão sim, mas virão abaixo disso. Porque você se prepara para aquilo que você dá prioridades. E quais são as suas prioridades? Porque o mundo hoje, amados, essa geração é uma geração de aparência. Um pessoal bonito por fora, mas vazio por dentro, é só casca, lata vazia. E já dizia saudoso pastor Ariovaldo José da Silva, lata vazia só faz barulho. Taca uma lata vazia na parede e ela bate, cai no chão, enche uma lata de cimento e taca na parede. Você precisa ser vaso cheio. Mas depende das suas prioridades. Como que eu me encho? Eu me encho na busca de joelhos, na presença dEle. A preparação para a eternidade não acontece assim da última hora. Você não se prepara para morrer depois da morte, você se prepara hoje, agora. A aparência me coloca diante das pessoas, mas somente a preparação me coloca diante de Deus. A aparência me faz bonito para as pessoas, mas é uma vida de oração, de intimidade, de jejum, de consagração, de santidade, que me faz belo diante de Deus. E você quer o quê? Ser bonito para o mundo ou lindão para Deus? Por último, o despreparo, ele acaba transformando aquilo que é inevitável em uma grande tragédia. A morte é inevitável,
Se você estiver despreparado, ela pode se tornar a maior tragédia da vida do ser humano. É inevitável, amados. Você vai morrer, mais cedo ou mais tarde. É inevitável. Agora, como você está se preparando para isso? Para que isso não se torne uma tragédia. E depois da morte, a Bíblia vai dizer, Hebreus, que cabe ao homem morrer uma única só vez, e depois disso o juízo. Depois da morte é o juízo, ou é céu ou é inferno. E aí a gente se prepara para tantas coisas, se esquece de se preparar para morrer. Então, quando eu não me preparo para morrer, a morte pode se tornar uma tragédia na minha vida. O arrebatamento é uma bênção, sim ou não? A volta de Jesus é uma bênção, sim ou não, igreja? Mas somente para aqueles que estão preparados. Deixa o arrebatamento pegar você despreparado para você ver a tragédia que vai ser. Fala nisso, quantos vão ficar muito felizes aí? A hora que Jesus voltar, você vai ficar muito feliz. Levanta a mão, cadê? Que esses vão ficar felizes. Aí, ó. Tá vendo? Quanta gente despreparada. Nem entendeu ainda. Vai contar, conta até 10, a ficha vai cair. Quando ela bater embaixo, você dá um sorriso. Ele disse assim, eu não vou ficar não, eu vou. Porque quem ficar não vai ter como ser feliz não, amados. O período da grande tribulação vai se instalar. Na hora que o arrebatamento chegar, não tem por que ficar aqui não. Eu já contei aqui uma vez, eu estava com o pastor Ariovaldo, a caminhonete dele tinha um adesivo atrás assim, o adesivo dizia assim, ó, em caso de arrebatamento, esse carro estará totalmente desgovernado. E aí eu fui com ele numa oficina aqui, ali na Cazu. A gente estava ali na Cazu, ele estava mexendo na elétrica da caminhonete dele. E aí o eletricista ali conversando, ele falou, esse caso de arrebatamento, o carro desgovernado, o que é isso? Aí a gente falou, não, é que vai acontecer um momento aí em que a igreja, o povo de Deus vai ser arrancado da terra e vai embora para o céu. E essas coisas, o carro vai ficar desgovernado. O cara olhou e falou assim, e essas coisas então desse povo tudo, e vai ficar tudo aí? Falamos, claro que vai ficar, nós vamos subir, isso vai ficar tudo aí. Falou, não, então rapaz, aí, então nós estamos feitos, porque essas coisas vão ficar tudo para trás? Falei, vai ficar tudo para trás. Falei, não, então daí nós vamos sair tomando posse dessas coisas tudo. Eu falei, pode ficar, tudo teu. Perceberam? Você não tem noção do que é um pós-arrebatamento da igreja, mas você tem noção do que é quando a igreja for arrebatada? Porque hoje a única coisa que impede o diabo, o mal, o espírito do anticristo de operar, Paulo vai dizer que o que impede ele, porque é o espírito que está na igreja que o detém, amados. O Espírito Santo de Deus que está em nós, que está na igreja, é que o detém. Quando a igreja subir, o Espírito Santo sobe junto, amado. E aí, o terror vai tomar conta da terra. E aí, você está preparado? Você está preparado para o arrebatamento? E não está dando tempo ainda. Hoje, porque você não sabe. O momento em que o relógio de Deus bater lá, amados, não tem governo Trump, não tem Rússia, não tem China, não tem poder bélico nessa terra que possa impedir o anjo de Deus de tocar a trombeta e arrancar a igreja da terra. E ele virá num piscar de vai olhar. Vir mesmo. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Sabe, queridos,
A maior disposição do coração de um crente deveria ser essa expectativa da volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, que vem buscar a sua igreja. E a Bíblia vai dizer que Ele virá num piscar de olhos. Mas só vai subir quem estiver pronto, quem estiver preparado. Então a morte, que para nós parece uma tragédia, porque dói perder alguém, mas para aquele que morre em Cristo Jesus é estar por toda a eternidade com Ele, é uma promoção. Mas precisa estar preparado, porque para quem não estiver, sim, vai ser uma tragédia, o arrebatamento. O juízo de Deus do trono branco, do último juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade, amados, para quem foi salvo em Cristo Jesus, está tudo certo. A Bíblia diz que nós estaremos lá para julgar até os anjos. Olha a autoridade que Jesus te coloca como igreja. Nós faremos parte do julgamento daqueles que serão condenados a serem lançados a partir dali no lago de fogo eterno. Então para muitos vai ser uma tragédia esse tal de trono branco do juízo de Deus, mas para aqueles que estão preparados em Cristo Jesus, será o tempo da definição da plenitude do tempo eterno para a glória de todos sempre, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. É ali que João vai dizer assim, ó: então eu vi novo céu e nova terra. O antigo céu, a antiga terra já não existe mais, as coisas velhas se passaram e tudo agora é novo, se fez novo. Mas a gente pensa nisso? Você se prepara para isso? Então o despreparo, ele transforma aquilo que é inevitável em uma tragédia. Se você estiver despreparado, a morte pode ser uma tragédia. Lá no capítulo 9 do livro de Amós, que lemos, o último capítulo, a Bíblia diz que Deus julga o comportamento do povo de Israel. E Ele julga com justiça, porque foi inevitável Deus falar, o povo não se arrepender e Deus não fazer nada. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? É inevitável que Deus não faça nada com aqueles que ouvem e não se posicionam. Ouvem e não se arrependam. Da mesma forma que Deus tratou com a igreja, com Israel, Jesus Cristo vai tratar com a igreja. A palavra está sendo pregada, o evangelho pregado, os sinais estão aí a todo tempo, em todo momento. Mas há muita gente despreparada. E a palavra hoje, nesta manhã, para o teu coração é: prepara-te, ó igreja, para ter um encontro com Deus. Prepara-te, ó igreja, para se encontrar com Deus. A mesma chuva que abençoou ou que salvou Noé, foi a mesma chuva que condenou e julgou aquele povo da antiguidade que não creram. O mesmo Deus que salva a igreja, é por isso que a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Foi algo tão violento, acho que a palavra tão forte, que nada pode se comparar a um amor desse. Alguém que dá o seu próprio Filho para morrer, para que pecadores assim como eu e como você pudessem se arrepender dos seus pecados e ter direito em uma oportunidade de ser salvos. Mas vai chegar um momento que essa porta da graça, ela se fecha. Chegou o momento em que a porta foi trancada da arca, a Bíblia vai dizer que para o lado de fora.
Porque foi o próprio Deus que fechou a arca. E é por isso que João vai dizer que a porta que ele fecha não há quem possa abrir. Mas a que ele abre também não há quem possa fechar. Talvez pelo fato de, se tivesse sido Noé que tivesse trancado, alguém desesperado de seus familiares batesse lá, falou, não, cabe mais um, ainda dá tempo. Sabe, queridos, o que Deus está nos falando nesta manhã é que vai chegar o momento que não vai ter mais jeito, não dá mais tempo. Então prepara-te agora, para ter um encontro com Deus. O mesmo noivo que levou as virgens prudentes foi o mesmo que não deixou as outras entrarem. É o mesmo Jesus que virá buscar os que estiverem preparados, será o mesmo Jesus que julgará os que rejeitaram a sua palavra, o seu evangelho e a sua graça. O problema não é encontrar-se com Deus, o problema é encontrá-lo estando despreparado. Esse é o perigo do despreparo. O meu discipulador, Silvio Eidan, ele tem uma fala que diz assim: o duro é você encontrar Deus na contramão. Então, queridos, esse encontro acontecerá. E a questão não é se vai acontecer. A questão aqui não é se você vai morrer, você vai morrer. A questão é como você vai estar, preparado ou não para morrer. A questão não é se Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A questão é se você estará pronto e preparado para quando as trombetas soarem. A questão não é se Deus vai julgar o mundo. Meu pastor, o mundo está tudo no controle do Deus Todo-Poderoso. A questão não é se Deus vai julgar a humanidade. Ele julgará a humanidade. A questão é de que lado você estará no dia do julgamento. Com uma vida rendida ou indiferente? Com azeite de sobra da botija ou só apenas de aparência, com uma lamparininha acesa que a qualquer momento pode acabar o azeite? Dentro da arca ou do lado de fora, querendo entrar depois que o dilúvio começou? Hoje Deus ainda está falando e chamando, amados. Arrependam-se, se posicionem, porque a porta da graça ainda está aberta. Vamos orar? A porta da graça ainda está aberta. Hoje é tão simples. Hoje é tão fácil. As coisas estão... Jesus facilitou tudo para nós. Porque hoje basta você sinalizar. A Bíblia diz que aquele que o confessa publicamente, Jesus também o confessará diante de Deus Pai Todo-Poderoso. Então há uma necessidade de uma confissão pública. E hoje você tem uma oportunidade aqui de confessá-lo publicamente. Deus está falando com você, para você preparar o teu coração. Há situações que já não cabem mais, que precisam ser sim deixadas, abandonadas. Uma vida nova Ele tem preparado para você. Mas há um posicionamento teu. Você quer se preparar? Então Ele te chama, vem. Vem, porque eu sou manso e humilde de coração, eu posso te ensinar, eu posso te preparar. Ele chama os que estão cansados e sobrecarregados e vinde a mim. Ele chama os que têm sede e diz: venham a mim, bebam. Ele chama os que têm fome e diz: creem em mim e se saciem. Mas é você quem decide. Para quantas coisas você já se preparou na vida? E a pergunta é: você está preparado para encontrar com Deus? Porque esse momento vai acontecer, é inevitável. É inevitável.